Bom, pessoal, hoje eu vou comentar um pouco sobre a biblioteca Python DocX para a gente gerar automaticamente relatórios, documentos, ou o que é que a gente precise no formato Word, né? Sempre que você tiver que criar documentos de maneira repetitiva, contínua, e que tenha um formato padrão, existem inúmeras formas, né? Uma das formas que a gente tem é gerar esses documentos com Python. Se a gente já está trabalhando com Python, é uma boa maneira da gente ir seguir por esse caminho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar a biblioteca. Então, pip3, o gerenciador de pacotes de Python, install e python-docx. Aqui a gente vai instalar a biblioteca. Eu já tenho aqui instalado, então vai falar aqui já que os requisitos já estão satisfeitos aqui, já estão cumpridos. E notem que eu estou instalando no meu ambiente virtual para a gente separar, uma boa prática, né? Separar entre projetos o que a gente vai fazer, para não ter problema de versões conflitantes entre pacotes. Talvez algum projeto seu use uma biblioteca específica, uma versão específica de uma biblioteca e uma outra versão. Então, instalando sempre dentro do ambiente virtual é uma boa prática. Se eu fizer aqui o freeze, vocês podem ver que está instalado aqui nessa versão, e essa aqui é uma dependência que está junto com o DocX. Vamos começar então a criar o nosso documento. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca aqui para dentro do nosso documento. Então, from docx, não vai se chamar Python docx, aqui dentro do Python ele se chama docx, e a gente importa a classe document. Aqui dentro a gente vai criar uma variável, que eu vou chamar de document, e vamos instanciar a classe que a gente importou. A partir desse momento a gente já consegue manipular, aqui dentro a gente já consegue manipular um documento Word, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como um exemplo, é adicionar um título para o nosso documento, tá? E esse método aceita dois argumentos, então uma string, que vai ser o nosso título, e o nível, o tamanho da fonte, por assim dizer, não o tamanho, mas a gente tem aqueles níveis de formatação, né? Nível 0, nível 1, nível 2. Quanto menor esse número, maior vai ser a importância do nosso título, né? Para mostrar para vocês, antes de mostrar, a gente tem que salvar o documento, senão o documento não vai ser criado. Então, eu chamo documento save e aí coloco o nome do nosso documento. Eu vou chamar de new docx e colocar aqui a extensão do nosso documento. Beleza. Vamos agora executar o nosso script. Aqui, como eu já estava rodando o teste, o documento está criado aqui. O que eu vou fazer é remover o documento. Então, já não está mais por aqui. E agora vamos executar nosso script. Parece que não teve nenhum problema. E aí o nosso arquivo está criado aqui, tá? Então tá, relembrando, a gente criou um arquivo com título e com peso 0, que é o maior que tem. E vamos ver qual que foi a cara. Eu estou usando aqui o LibreOffice, mas a alto nível deve funcionar da mesma maneira no Word. Então, tá aqui o documento que eu criei com o título, que é o que a gente definiu aqui, com esse peso 0. Se eu criar com outro peso, vamos aí, peso 3, então vai ser um título menor, não vai estar com essa mesma formatação padrão aqui. Isso é o que a gente define aqui, tá? Título, cabeçalho 1, cabeçalho 2, 3, então esses já vêm alguns pré-definidos, então a gente consegue passar nesta variável aqui. O que eu vou fazer agora é adicionar uma linha. E para adicionar uma linha, a gente adiciona um parágrafo. Então, vou adicionar um parágrafo com a string que a gente quer mandar. Vamos lá, essa é a minha linha. Então, vamos rodar outra vez o documento, ou o script. E aí eu preciso reabrir o documento. E vamos comparar com o que a gente fez. Então, como eu mudei o peso do título, você pode ver que o título já está diferente. Eu prefiro da outra forma, para ficar mais destacado. E aqui uma linha que a gente adicionou. Então a gente já vê que a gente já está rapidinho, a gente já consegue interagir bastante com o nosso documento.
Legal, mas isso não faz tanto sentido se eu tiver que escrever manualmente cada um desses dados. Se fosse o caso, eu venho aqui e digito diretamente no meu aplicativo aqui do Word, do LibreOffice, o que seja. A ideia é a gente ter uma base de dados pré-definida para a gente conseguir trabalhar com ela e gerar os dados de maneira automática. O que eu tenho aqui é uma base de dados, na verdade é um dicionário, que vai simular para a gente uma base de dados de informação que a gente quer escrever nesse documento. Então eu vou colocar aqui, se vocês perceberem, então tem uma variável que se chama dados, data, que é um dicionário, e aqui contém o título do meu documento e o conteúdo. Então a gente tem 3 seções aqui no conteúdo, vai ter o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Cada capítulo tem seu próprio texto. Tem uma imagem que vai ser comum aos 3 e vai ter uma tabela também com uma linha, mas poderia ser mais. Uma linha de dados aí com 3 colunas. Então a gente imagina que a gente tem um arquivo, um JSON, ou uma tabela do Excel, um CSV com as informações que a gente consegue extrair de lá. Então isso está sendo representado aqui nessa variável. E a partir dela a gente quer automaticamente criar sessões para cada um desses dados aqui que vem dentro da minha variável data. Então por onde que a gente começa? Deu para perceber que não é tão legal se a gente simplesmente criar linhas, né? Linhas sem nenhum tipo de formatação. Eu acho que para cada tipo de documento a gente pode querer uma fonte diferente, um tamanho de fonte, uma cor de fonte diferente. Então a gente vai partir para esse lado, tá? de customização. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar algumas classes e algumas variáveis da biblioteca docx para a gente conseguir manipular nossos elementos e conseguir customizar da maneira que a gente quer. Então o que eu vou fazer? Da biblioteca docx existe um enum de estilos que a gente consegue importar para customizar nossos textos, tá? Texto, tabela e tudo, imagem, tudo que a gente precisar. No caso aqui, eu vou importar uma variável que se chama wdStyleType, então a gente consegue definir estilo para um parágrafo, por exemplo. Vou importar outro enum para a tabela. Isso aqui vai ser wdTableAlignment. Então, se a gente olhar na documentação, essas variáveis vão receber, são constantes, né? Que na verdade não são variáveis, são constantes, que dentro desse enum que a gente consegue definir valores para elas e aí a gente consegue dar estilo para os nossos dados de acordo com esses valores. Então a gente consegue mandar para a tabela centralizar, ficar à esquerda, à direita, tudo isso com esses estilos que estão disponíveis para a gente. Então o último que a gente vai importar desse enum é para texto. Então a gente vai importar o alinhamento de parágrafo. E agora a gente vai importar 3 classes mais para parte de formatação de fonte. Então a primeira está dentro de shared, vai ser para a gente definir o tamanho da fonte. A segunda, que vai também estar em shared, import. Então, já vou copiar aqui, para não ter que digitar de novo depois. A gente quer definir a cor da fonte. E por fim, a gente quer, quando a gente quiser definir tamanho, a gente importa a classe inches, que é polegadas. Também pode ser centímetros, mas a maioria dos recursos que a gente vê, como está em inglês, usa inches. Então, para ter acesso a mais referências, eu também vou usar inches aqui. Beleza, importamos tudo que a gente precisava. Vamos começar a dar estilo para as nossas linhas e as nossas tabelas e tudo que a gente precisar. No começo aqui eu vou dar estilo mais para nosso parágrafo, título e subtítulo. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero que isso aqui tenha uma formatação, que na verdade já vai ser o título que a gente usou no início aqui. Eu quero que isso aqui seja um header 1,
tá? E esse aqui seja, no caso aqui, um subtítulo de um nível mais alto, e esse aqui um subtítulo de um nível mais baixo, esses três. Então, vou ter aqui como se fosse o capítulo, e dentro do capítulo o texto, imagem e tabela. Então a gente vai definir estilos para o capítulo, para os subníveis dentro do capítulo, e também para o parágrafo que vai estar dentro do capítulo. Bom, vamos ver como é que a gente faz isso. Vou criar aqui, isso aqui vai ser meu estilo para o parágrafo, tá? Então, o que a gente faz? A gente, dentro da variável styles, a gente coloca document.styles, então dentro do estilos aqui de documento, a gente coloca aqui dentro dessa variável de styles. Vou criar aqui uma variável de parágrafo, vou chamar de P para parágrafo, e aqui vai receber styles, e aí eu vou adicionar um estilo para o parágrafo, tá? Então, style. Qual que é o primeiro argumento? É o nome desse estilo. A gente pode dar o nome que a gente quiser, eu vou dar o nome de parágrafo, então eu sei que sempre que eu quiser usar um parágrafo vai estar com o nome desse estilo, e a gente vai usar uma daquelas constantes que estão lá em cima, e justamente passar o valor de parágrafo, para a gente saber que a gente está usando o estilo no parágrafo. Acho que aqui tem, ficou faltando um F, um P. Bom, e agora a gente vai, dentro dessa variável aqui tem o estilo de parágrafo que a gente criou, e agora vamos adicionar alguns atributos aqui. A primeira vai ser o nome da fonte, vamos usar a Calibre, que é uma fonte que tem por default aí em todos os computadores, eu acredito. E vamos usar aquela classe para definir o tamanho da fonte, que era PT. Então a gente pega o PT aqui e vou colocar a fonte tamanho 11. Vamos agora criar um estilo para um cabeçalho nível 2. Então eu já tenho aqui dentro de styles a minha variável. Na verdade eu vou até deixar aqui fora para a gente ver que a gente consegue usar essa variável. Então agora eu vou criar uma variável que vai se chamar h2 de header 2. Então a gente já tem o styles ali dentro. O que a gente vai fazer é adicionar nessa variável styles, do mesmo jeito que está ali em cima. Vamos adicionar um estilo. Isso aqui vai se chamar h2 header 2, que vai receber a mesma definição ali de cima, que não deixa de ser um parágrafo, né? Uma linha que a gente vai estar adicionando ali. Bom, definido isso, o que a gente precisa fazer no caso de heading 2, como ele não é simplesmente um parágrafo normal, a gente precisa pegar lá da document styles, né? Dentro de styles, a gente precisa falar que é esse tipo de cabeçalho que a gente quer formatar aqui para a gente. Então, eu vou falar que o h2 base style vai ser igual styles, que é a variável que a gente definiu lá em cima, que vai receber uma lista de estilos que a gente quer. Então, dentro de document styles existe um estilo que chama heading 2, que é o cabeçalho 2, e a gente está usando isso como nossa base de estilos aqui, tá? Então, o que a gente vai definir agora é do mesmo jeito um font name. Eu vou copiar aqui para economizar tempo. Então, o font name vai ser Calibre, só que eu vou criar um tamanho maior, porque ele é um heading 2, a ideia é destacar. E o que eu vou fazer é um p.fontcolor RGB. Então, vai ser uma color no formato vermelho, verde, azul. E aí a gente vai usar aquela classe que a gente importou aqui em cima, RGB Color. Então vai ser RGB Color. Vou passar uma corzinha azul aqui. 79, 129, 189. Beleza. E eu quero que essa fonte não seja, porque por default ela vai ser negrita. Então eu vou tirar o negrito dela, tá?
E eu vou copiar e colar esse texto aqui para a gente criar um subtítulo 3. Então, vou criar o heading 3. Vai ser o estilo aqui que a gente vai pegar de heading 3 lá do documento. No caso aqui eu vou chamar de H3. E eu já vi que eu estou fazendo uma coisa errada aqui, né? Vamos mudar isso para H2 e aqui para H3. Agora sim. Bom, essa fonte então aqui vai ser a mais destacada, tamanho 13. Essa é tamanho 12. Então aqui a gente tem um subtítulo 2 e um subtítulo 3, que vai ser um pouco menor. Muito bem, então aqui foi a parte mais chatinha de definir os estilos, mas isso aqui é legal para dar a personalização do documento que a gente quer. Bom, agora a gente volta para a nossa parte inicial, vamos dar o título para o nosso documento. Então a gente já sabe como faz isso, document, add heading, mas a título a gente recebe uma string. No caso, como a gente está usando nosso database, nossa string está aqui, dentro de data title. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a variável data, get, e vou fazer um get da chave do dicionário que a gente quer. Então, eu quero o título, e vou dar aquele tamanho 0 para dar aquele destaque. E aí, aqui que vem a parte legal. Então, em vez de eu criar para cada documento, para cada linha dessa, eu tenho que criar na mão, aqui no caso a gente só tem três exemplos, mas imagina que a gente tem 100, 200, 1000, então a gente consegue fazer isso de maneira automática. Isso aqui, no caso, tem uma lista, eu vou fazer um loop nessa lista para ler cada um desses parâmetros e passar a formatação que a gente quer. Então vamos lá. Vou fazer um for content in data.get content. Então, o que eu estou fazendo dentro de content, estou rodando um loop nessa lista para a gente ler cada um desses objetos aqui dentro. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos adicionar um parágrafo com estilo H2. Então, como a gente faz? Olha como, a partir de agora que a gente já definiu esses estilos, é muito mais fácil do que ter que adicionar manualmente em cada um. Então, eu vou adicionar um parágrafo, certo? E aqui dentro do content tem aquele meu objeto, que a gente já sabe que tem ali dentro, e eu vou fazer um get do capítulo, do elemento capítulo, e aí eu quero formatar com H2, então eu só passo um parâmetro de estilo e chamo H2. O que é o H2? É o nome do estilo que a gente definiu aqui, que vai ter todos esses atributos. Então, a gente já está adicionando essa linha. Vamos copiar aqui, que agora eu vou adicionar um com um parágrafo. Então, vou adicionar um parágrafo que vai ter meu texto. Então, primeiro vai ser o capítulo, aqui vai ser um parágrafo normal, que a gente definiu o estilo dele aqui. Então, eu quero passar esse estilo para ele, de parágrafo. E, depois disso, eu quero adicionar um outro subtítulo, que aqui no caso vai ser um subtítulo com H3. Então é muito mais bem direto agora para a gente definir esses estilos. E aqui eu quero criar meu parágrafo para colocar uma imagem aqui. Para colocar uma imagem também é bem fácil. De uma maneira básica, eu tenho aqui no meu projeto uma imagem, que é uma tabela de xadrez, e a gente vai adicionar isso no nosso documento. Tá? Então, deixa eu esconder aqui. Então, a gente vai adicionar uma imagem, então é picture, e o que a gente passa? A URL da imagem, no caso aqui o caminho relativo.
que já está definido aqui para a gente nessa variável. Então, vou fazer do mesmo jeito. Content.get e vou passar essa variável aqui. Então aqui na verdade o que eu estou fazendo é passando a variável aqui dentro. Eu quero criar um texto que eu sei que aqui sempre vai ter uma imagem. Então eu já vou escrever aqui hardcoded a imagem que a gente quer e o estilo. E aqui dentro eu estou passando o URL da imagem e eu vou dar uma largura para ela. E aí é onde a gente usa aquela classe de inches, de polegadas. Então eu vou dar uma largura de 1.25. Então aqui a gente adicionou nossa imagem. E por fim, vamos adicionar a nossas colunas, nossa tabela para a gente finalizar. Por onde que a gente começa? Vamos adicionar um parágrafo desse para a gente separar também, que aqui vai ter uma tabela. Então aqui vai ser, estou adicionando uma linha ali com um header estilo header 3, que vai dizer que aí tem uma tabela. Vamos criar uma tabela. Então, a minha tabela, dentro da minha variável de tabela, eu vou criar a minha tabelinha aqui. Então, é o método addTable. E eu posso passar aqui, como no meu caso, eu já sei que vai ser uma linha e 3 colunas, mas isso dá para ser em outros projetos que eu não tenho esse valor pré-definido. Eu pego a linha, conto os elementos da minha lista, né, quantas colunas, quantas linhas eu tenho, e aí eu passo esse valor que eu recebi no estilinho de matriz, né, IJ, passo esses atributos como linha e coluna, então essa tabela pode crescer dinamicamente, não precisa ficar hardcoded igual eu estou fazendo aqui. E aí, vamos passar um estilo para a tabela, que eu vou usar um estilo padrão, que é o Table Grid. Então é a tabelinha normal lá, com as margens, né, para definir. Vamos passar um alinhamento para essa tabela. Então vai ser Table Alignment, e aí a gente consegue passar um valor para ela, que no caso aqui é Center. Vamos colocar o AutoFit para False, para ela não ficar muito esticada. E o que a gente vai fazer agora é adicionar na primeira linha, adicionar o header da tabela. Então esse header pode ser tanto vindo também lá dos nossos bancos de dados, mas aqui no caso eu vou adicionar na mão. Então aqui no header cells, então eu vou adicionar dentro da nossa variável tabela, eu vou adicionar uma linha. Então na linha 0 vai ser minha primeira linha. Eu vou adicionar essas células. Aí. Eu vou adicionar essas células. Então, HDR cells, o elemento, a coluna 0, vai receber o texto de call 1. E aí vamos fazer o mesmo para as 3. Que no caso aqui nos meus dados são 3 colunas. Então, 0, 1 e 2. E a gente coloca aí coluna 1, 2 e 3. E agora vamos adicionar uma nova linha para os nossos dados. Então, dentro da tabela, eu vou adicionar uma linha de células. Beleza, agora vamos colocar os dados da nossa célula. Então, como que eu faço? Eu sei que dentro da minha variável table, eu vou ter uma listinha que eu posso fazer iterar sobre ela e ler os resultados. Então vamos lá. Element in content.getTable. A gente fazer um loop dentro desses elementos, mas além disso eu quero saber qual que é o index, para saber se eu vou colocar na primeira, na segunda ou na terceira coluna. Então o que a gente pode fazer é adicionar um enumerate aqui em volta do nosso iterador, que vai ser essa lista, e aí ele vai devolver 2 elementos. Além do elemento que vai estar dentro do loop, ele vai devolver o index. Então a gente consegue receber uma tuple aqui, que vai receber tanto o elemento que a gente quer escrever, quanto o index. 0, 1, 2, de acordo com o loop, a iteração do loop que ele tiver.
Então, o que a gente faz? Row cells, que é a variável que a gente definiu aqui em cima, vão ser, é uma linha que vai estar abaixo dessa primeira linha, que tem 3 colunas. Então, a gente tem que falar em qual coluna que a gente quer escrever. Então, por isso que eu vou usar esse index aqui. Então, aqui dentro eu coloco o index. Então, na primeira iteração vai ser 0, na segunda vai ser 1, e na terceira vai ser 2. E então, eu coloco isso aqui já de maneira automática e falo que o texto aqui vai ser o meu elemento que eu vou estar iterando sobre essa lista aqui. Tá? Beleza. A gente está salvando o nosso documento por aqui. Eu acredito que é isso. Vou salvar. E vamos ver se vai rodar, se não cometi nenhum erro de escrita aqui. E vamos ver se a gente consegue executar esse documento. Bom, aparentemente executou. Eu vou fechar e vou abrir o nosso documento. Vamos ver como ficou. Bom, tá aí nosso exemplo. Ele é bem simples, mas é como se fosse só um blueprint, aí uma base para a gente criar os documentos de acordo com o que a gente quiser. Vamos dar uma revisada no nosso código e vendo o que a gente fez aqui. Vou tirar um pouquinho do zoom. Então, a gente definiu os estilos para cada um dos nossos títulos e subtítulos. Então, se vocês repararem, o Chapter 1, se eu clicar aqui, vocês veem que ele tem o estilo H2, que é o estilo que eu defini aqui, calibre, número 13, com essa cor e sem ser negrito. Tá? Então, está aqui meu estilo. Aqui embaixo tem meu parágrafo, que a gente definiu aqui, que é o calibre 11. Então, se eu clicar aqui, é o estilo parágrafo. E dentro de cada capítulo, a gente tem os subtítulos, que são os nossos H3. Então, eu defini um H3, o image e o table são H3. A gente fica calibre 12, com a cor que a gente quer e a fonte que a gente quer. E, bom, aqui dentro do for, para cada um daqueles elementos lá do nosso JSON, a gente adicionou o nosso... Primeiro de tudo, a gente adicionou o nosso título, como a gente já viu, que está aqui. Depois a gente adicionou nosso capítulo 1, com o nosso texto. E se vocês verem, tem 2 linhas, porque aqui tem uma quebra de linha. Né? Então, só para mostrar que pode ser um texto, não precisa ser um texto linha a linha, né? Pode ser um texto extenso, desde que tenha o caractere aqui de quebra de linha. A gente consegue adicionar uma linha aqui sem nenhum problema. Só usando o texto da variável string. Então, a gente adicionou o capítulo 1, que está aqui, o capítulo, o texto, que está em 2 linhas, que a gente já viu que tem o estilo de parágrafo. Adicionou uma linha, um parágrafo com texto hardcoded aqui, que se chama imagem. Adicionamos a imagem com uma largura pré-definida. Adicionamos a nossa tabelinha com estilo H3 também. Criamos a primeira coluna da nossa tabela. Então está aqui a primeira coluna da nossa tabela. A primeira linha, perdão, da nossa tabela com esses elementos col1, col2, col3. E aí criamos uma outra linha vazia aqui, por enquanto, nessa linha 76. Criamos uma linha vazia. Fazemos um for loop e para cada casinha aqui, para cada coluna da nossa tabela, de acordo com o nosso index, a gente adiciona esse elemento. Bom, isso que eu tinha para mostrar. Isso aqui é um projeto bem simples, mas só da gente, obviamente, a gente vê que dá para fazer inúmeras aplicações. Então, um exemplo, um database bem simples que a gente tinha aqui, mas imagina isso de a gente ter 100, 200 elementos e a gente, obviamente, pode deixar isso aqui muito mais bonito de acordo com a forma que a gente quiser. E a gente consegue gerar um relatório, um documento, programando isso só uma vez, apesar de ser um pouquinho chato, talvez definir os estilos e pensar um pouco como que vai ser o documento, mas uma vez que a gente fez isso, se a gente tiver nosso database estruturado, isso aqui pode ter 3 ou 1000 elementos, que o nosso documento vai ser criado quase que instantaneamente. Bom, é isso, ficou mais extenso do que eu pensei, mas tomara aí que seja de bom proveito para quem estiver interessado.